Venho a essa tribuna na condição de líder do PDT no Senado, para manifestar o posicionamento do PDT e de meu mandato pela derrubada dos vetos presidenciais ao projeto de partilha dos royalties, matéria que será objeto de apreciação no Congresso Nacional na tarde ou na noite de hoje. No que pese à nobre intenção da presidenta Dilma em querer destinar mais recursos para a educação e manter os contratos já feitos, os vetos que fez ao projeto reduzirem substancialmente os repasses aos municípios não produtores, privilegiando apenas os municípios dos estados produtores da chamada zona de impacto da exploração do petróleo. Com a aplicação dos vetos presidenciais, apenas 311 municípios brasileiros serão beneficiados com o aumento do repasse a maioria do Rio de Janeiro, enquanto outros 5.253 municípios brasileiros perderiam recursos estimados na ordem de 5 bilhões de reais do Fundo Especial de Participação dos Municípios nos próximos 3 anos, em relação à proposta aprovada pelo Senado no dia 19 de outubro de 2012. Já com a aplicação integral das regras estabelecidas no projeto aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, municípios de estados não produtores de petróleo também irão receber uma parcela desta riqueza nacional, uma riqueza que é do povo brasileiro. Municípios como Parecis, lá em nossa Rondônia, que possui uma população de aproximadamente 10 mil habitantes, pela regra atual, receberia R$ 57 mil. Com a derrubada do veto presidencial, Parecis poderá receber R$ 352 mil. Esses municípios pequenos, como Parecis, precisam muito desses recursos, pois, em geral, possuem grande extensão de estradas rurais para manter e, com a baixa arrecadação que possuem, conseguem apenas manter os serviços básicos, sem cumprir o papel de agentes do desenvolvimento local. Já o município de Cacoal, com cerca de 80 mil habitantes, que pela regra atual receberia R$ 247 mil, com a derrubada do veto, poderá receber R$ 1.526.000. É um valor significativo e que fará uma diferença muito grande para esses municípios do interior do Brasil, principalmente no momento em que estão fragilizados pela centralização da arrecadação de tributos no país, bem como pela redução dos repasses ao Fundo de Participação dos Municípios. Só para citar mais um exemplo, Porto Velho, a capital do meu estado, um município de quase 500 mil habitantes, que receberia R$ 2 milhões pelas regras atuais, com a derrubada dos vetos, passará a receber R$ 12 milhões. É um incremento de 10 milhões que fará toda a diferença para a nossa capital do estado de Rondônia. Com a derrubada dos vetos e a manutenção do texto que aprovamos no Senado, os 52 municípios do estado de Rondônia passarão a receber R$ 47 milhões no lugar dos R$ 7,5 milhões que recebem hoje. Vejam, senhoras e senhores, como é possível admitir que toda essa riqueza que pertence à União fique concentrada apenas em 2 estados e pouco mais de 311 municípios brasileiros. O que precisa ser estabelecido é um critério único de distribuição. No meu entender, a proposta do Senado, elaborada originalmente pelo senador Wellington Dias e relatada pelo senador Vital do Rego, que foi aprovada no Senado e na Câmara, é o modelo mais igualitário. Ela ajusta a divisão determinada pelo Fundo Especial de Participação dos Municípios, considerando como ponto central o número de habitantes de cada cidade, em substituição à área e à localização geográfica. Desse modo, essa proposta obedece ao texto constitucional, onde está estabelecido que o petróleo é uma riqueza da nação brasileira e, por esse motivo, deve ser destinada a todos os estados e municípios brasileiros. É importante ter em mente que a Constituição, em momento nenhum, determina que os estados e municípios confrontantes devam ficar com a maior parte dos royalties e participação especial do petróleo, como ocorre hoje. O que a Constituição prevê é que a União deve compensar esses estados de alguma forma, o que continuará ocorrendo na nova lei que o Congresso está apreciando. O PLS, número 448/2011,
possuem um dispositivo que garante a esses estados a mesma arrecadação que tiveram em 2010 e cria um sistema de transição gradual que se ajusta a mudanças nos novos percentuais de distribuição ao crescimento da produção de petróleo, de modo que as finanças dos atuais beneficiários não sejam impactadas. No que diz respeito à suposta quebra dos contratos firmados entre a Agência Nacional de Petróleo e as empresas exploradoras de petróleo, eles não fazem qualquer menção ao direito de estados e municípios sobre os royalties. Os contratos estabelecem quanto as empresas devem pagar de royalties e participação especial à União, e nada disso está sendo alterado no momento. O que se discute atualmente é a forma como os recursos recebidos pela União são divididos na Federação, o que deve ser tratado em leis ordinárias de acordo com o que a própria Constituição determina em seu artigo número 20. Então, não há como alegar qualquer quebra de contrato por alterações nos percentuais de distribuição dos royalties. Aliás, mudanças dessa natureza já ocorreram inúmeras vezes por legislações votadas pelo Congresso Nacional, como em 1989, quando reduziu-se pela metade o percentual dos royalties do Fundo Especial destinado a todos os estados e municípios para beneficiar, na ocasião, as localidades afetadas por instalações de embarque e desembarque de petróleo. Se no passado esses percentuais já foram alterados, no presente também podem ser. Entretanto, a solução definitiva para esse problema da distribuição dos recursos da União passa por um novo pacto federativo e pelo estabelecimento de novas regras para o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, que também estão em discussão no Congresso Nacional. Nesse sentido... Vossa Excelência me concede uma parte? Pois não, senador Ferraz. Senador, reafirmar o apreço que tenho por Vossa Excelência é absolutamente desnecessário, assim como o apreço que tenho pelo Estado de Vossa Excelência, o Estado de Rondônia. Sabemos nós, um Estado que acolheu com muito carinho um conjunto muito grande de capixabas que para lá foram construir suas vidas. O debate em torno dos royalties não se cinge à decisão de quem é o petróleo. O petróleo é, por determinação constitucional, um bem da União, patrimônio, portanto, de todos os brasileiros. O que está em debate é o conceito de royalties. Royalties como indenização, como compensação. A definição e o conceito nascem em 1953. E de lá para cá, esse conceito foi todo ele confirmado. Confirmado, inclusive, por julgados do Supremo Tribunal Federal, que royalty é indenização. Imaginemos amanhã o Estado do Rondônia ser merecedor de um recurso natural que lá será explorado e que impactos estará proporcionando ao Estado de Vossa Excelência, ou que direito têm os capixabas de terem acesso às indenizações que faz direito o Estado de Minas Gerais pelos impactos que são gerados pela extração do minério de ferro em Minas Gerais ou no Pará. Essa é a questão. Merece ser indenizado quem não foi impactado? É disso que nós estamos tratando, para que não fique no ar a impressão que os estados produtores estão sendo egoístas ou que não estão sendo solidários com o conjunto dos estados federados. Obrigado, eu agradeço o privilégio de ter podido lhe apartear. Muito obrigado, senador Ferraz, pelo seu aparte, que muito engrandece o nosso pronunciamento, mas é a vossa opinião e nós temos alguma divergência e esse é o lugar ideal para nós expressarmos as nossas ideias sobre temas importantes nacionais como esse, como a distribuição de royalties.
Nesse sentido, senhor presidente, apresentei 2 propostas de emendas à Constituição definindo novas regras para o repasse de parte de recursos arrecadados com contribuições aos estados e municípios, as PECs 124 e 125 de 2011. Nossa proposta é que uma parte das chamadas contribuições sociais sejam destinadas para estados e municípios. Nossa intenção é aperfeiçoar a divisão do bolo orçamentário e fiscal para que tenhamos maior uniformidade no desenvolvimento do nosso país. De acordo com a proposta, a União deverá repassar 5% do total arrecadado com essas contribuições ao Fundo de Participação dos Estados e mais 5% ao Fundo de Participação dos municípios. Atualmente, apenas parte dos impostos sobre a renda e sobre os produtos industrializados são destinados aos demais entes federados. A regulamentação das competências entre os poderes e entes federativos, bem como do custeio da saúde e da educação do país, são temas fundamentais nessa discussão. Eram essas as minhas colocações nessa tarde. Muito obrigado, senhor presidente.